Fala galera, beleza? Bom, aqui vai ser um pouco diferente esse vídeo. Eu quis trocar o cenário, colocar a lousa atrás aqui e explicar de uma forma diferente, que eu acho que fica mais fácil de entender o que eu tenho para falar hoje. O que eu vou falar é a respeito de reserva de emergência. Por que eu defendo que todo mundo deveria ter, tá? Mesmo que você tenha certeza absoluta que não vai ter problema nenhum, acidente nenhum, emergência nenhuma na sua vida, você deveria ter mesmo assim. Bom, vamos lá então. Primeiro que eu acho quase impossível uma pessoa conseguir saber se ela vai ter ou não problemas financeiros com qualquer tipo de coisa. Uma situação muito besta e que provavelmente já atrapalharia muito suas finanças. Imagina que você tem um cachorro e o veterinário diz que ele vai morrer a menos que você faça uma cirurgia que custe 10 mil reais. Se você não tem reserva de emergência, você vai fazer o quê? Você vai vender ações para pagar o cachorro? E se as ações que você quiser vender estiver em baixa? Você vai tomar prejuízo, sendo que você não precisaria vender naquele momento? Então, não tem sentido não ter reserva de emergência em uma renda fixa. Aí que leva a gente para o esqueminha que eu vou mostrar para vocês agora. Reserva de emergência tem que estar, é fato, em renda fixa com liquidez diária. Ponto. Por quê? Só para quem não sabe, D mais 0 é liquidez diária. Significa que você pode sacar o dinheiro no mesmo dia, a qualquer momento. Por quê? Justamente porque você não sabe quando vai acontecer uma emergência. Esse é o ponto. Mas vamos supor que você não tenha risco, que você tenha para onde recorrer se caso acontecer alguma coisa, que você esteja tudo planejado, que você tem seguro, ou que você tem familiares que possam te ajudar, que você tem qualquer coisa que você fala, não quero ter reserva de emergência, no meu caso não compensa. Tá bom, tem um segundo motivo que eu considero que você deveria ter da mesma forma, que é aproveitar oportunidades. Por quê? Você nunca sabe quando uma empresa na bolsa fica barata demais. Ninguém consegue acertar o vale e ninguém consegue acertar o pico. Então esquece. A questão é, se você tem o dinheiro ali salvo, quando você encontrar uma oportunidade, que às vezes aparece a cada 1 ano, às vezes a cada 2 anos, às vezes a cada 3, às vezes a cada 10, você não sabe quando a oportunidade vai aparecer. Você tem que ter uma parte lá para conseguir aproveitar essa oportunidade. E não estou falando para você deixar a maior parte em renda fixa, tá? Mas uma quantidade razoável, tanto para cobrir os seus gastos não previstos, que são as emergências, não precisa ser obrigatoriamente um acidente. Pode ser uma viagem que você tenha que fazer ou que você queira fazer e não queira vender ações para fazer essa viagem. Isso não é um acidente, mas é algo que seria bom você ter o dinheiro ali reservado para isso, tá? Ou para aproveitar as oportunidades que podem aparecer. Agora eu vou mostrar um pouco quanto que deveria ser a sua reserva de emergência na minha concepção. Basicamente, as pessoas trabalham com reservas que giram em torno de 3 a 12 vezes o seu gasto mensal. Então, se você perdeu o emprego, se acontecer qualquer coisa, você tem que ter uma reserva que cubra 3 a 12 vezes o seu gasto mensal. Então vamos lá, vamos supor que o seu gasto mensal é 3 mil reais. Mas você trabalha numa empresa que tem pouca probabilidade de você perder o emprego, tem estabilidade e não sei o que. Você tem um salário lá, X, e você sabe ainda que se você for demitido, você vai receber uma parte da empresa. Então você não precisa guardar 12 vezes 3, que daria os 36 mil reais. Você pode guardar como reserva de emergência, por exemplo, 6 vezes, que vai dar 18 mil. Tá? Só que isso é quando você começa. Só que agora vamos fazer um caso oposto. Isso é o caso da pessoa que está começando a montar a reserva de emergência. A partir desses 18 mil aqui, ela colocaria em renda variável. Agora, vamos considerar um caso de quem tem 1 milhão, mas mesmo assim vive com 3 mil reais por mês e tem 1 milhão. Ele precisaria, segundo as nossas contas aqui, de 18 mil, certo? De reserva de emergência. Mas
ele tem que pensar nas oportunidades. O cenário dele mudou. É menos importante pensar nisso e mais importante pensar nisso. Então, uma pessoa que tem 1 milhão, ela começa a pensar em percentual. Bom, se eu quiser aproveitar uma oportunidade, quantos por cento desse 1 milhão eu tenho que ter disponível para agora? Ah, uma pessoa, vamos dizer que ela consegue 30%, então tá bom. Ela vai ter desse 1 milhão, ela vai ter 300 mil na renda fixa e 700 mil na renda variável. Entendeu? Quando você está numa situação de maior patrimônio, de maior dinheiro, você não pensa só nos gastos não previstos. Você tem que pensar nas oportunidades também. Então a chave vira. Mas se você está começando a fazer algo em torno de 6 vezes o seu gasto mensal, já está de bom tamanho. É lógico. Se o seu trabalho, você está empreendendo, e o seu negócio é extremamente arriscado. Qualquer empreendimento é arriscado, você não sabe se vai dar certo ou não. Se você está empreendendo, é diferente do funcionário que sabe que vai ter aquela renda mensal, que sabe que vai ter fundo de garantia, que vai ter não sei o que lá quando for demitido, que vai ter um monte de coisa quando for demitido. É completamente diferente. Então, se você estiver empreendendo, a sua reserva de emergência tem que ser maior. Então aí vai do bom senso. Se seu negócio, você sabe, se aconteceu alguma coisa, eu vou ficar devendo 100 mil reais. Então você não pode ter menos do que 100 mil reais de reserva de emergência, Então depende caso a caso, tá? Bom, e aonde que pode ser esta reserva de emergência? Aqui, CDB, fundos, DIs, Tesouro Direto. Então, pode ser em qualquer uma dessas. Ah, e por que não poupança? Porque poupança faz a mesma coisa que isso aqui, só que paga menos. Então, se você é muito preguiçoso, pode deixar na poupança, principalmente se for um valor pequeno. Tipo assim, eu tenho só 18 mil ali. Tá bom, não vai fazer muita diferença, tá num Tesouro Direto, no CDB, num fundo DI ou algo do tipo. Mas se você tiver nesse caso aqui, você não vai deixar 300 mil reais na poupança, né? Pelo amor de Deus. Aí você coloca num Tesouro Direto com liquidez diária. Algum Tesouro Direto que você consiga resgatar no mesmo dia. Então é questão de bom senso, né? A poupança, claro que ela traz comodidade porque você não precisa fazer nada. Você pega ali, você pode sacar na hora, você pode gastar o que está na poupança, tudo. Então é muito cômodo. Só que não rende nada, é um dos piores produtos que tem. Então, pelo amor de Deus, tirem disso daí. Coloquem num fundo DI. Você está com preguiça de, vou pesquisar Tesouro Direto, vou ter que colocar numa corretora ou fazer pelo banco e não sei o quê. Então tá bom, coloca num fundo DI, pelo aplicativo do banco você coloca. Vai pagar um pouquinho a mais do que a poupança e vai ter a liquidez diária, que é o principal. Você tem que ter em mente que o objetivo não é rentabilizar o máximo possível esse dinheiro. O objetivo é ter ele disponível. Rentabilizar tá aqui, tá na renda variável, ou tudo que você colocar depois daqui. Beleza? Mas para esse vídeo é isso. Então, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e não deixe de fazer a reserva de emergência. Todo mundo que não tem reserva de emergência, de duas uma. Ou a pessoa está comendo bola, ou ela tem a quem recorrer, se caso aconteça alguma coisa. Se você não tem quem recorrer, então tenha com certeza uma reserva de emergência. Não existe, eu sei como é que a minha vida funciona, ninguém sabe como a vida funciona, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, tenha uma reserva de emergência.